Hoje a gente vai falar sobre não seja aquele crente descolado que de tão descolado descolou. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios 3:17. A necessidade de liberdade ela é tão essencial ao homem que ela é um dos pontos garantidos nos direitos humanos. O homem anseia por liberdade, porque ele foi gerado livre, mas por conta da queda ele se tornou não só escravo de Satanás, mas escravo do pecado e dos seus próprios desejos e concupiscências. Concupiscência é uma palavra bem tiozão. E o que é ser escravo? Todo aquele que passa a ser escravo é aquele que tem todos os seus direitos destituídos. E é exatamente isso que o homem passou a ser, e isso que Satanás fez conosco através da queda. Mas existe uma boa notícia, cara. É que ainda que a gente tenha se tornado escravo através do pecado, Jesus é aquele que nos traz a liberdade, Jesus é aquele que nos dá a alforria. A gente vê isso lá em Efésios 1:7. Nessa passagem fala que através do sangue de Jesus nós temos redenção, nós temos a remissão das nossas ofensas segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, o favor de Jesus para com a humanidade é a liberdade e a redenção dos nossos pecados e das nossas ofensas através do seu sangue. Jesus pagou a nossa dívida para que pudéssemos ter acesso à liberdade que vem do Senhor. Ele pagou a conta, cara. Mas e que liberdade é essa? Isso é um conceito muito louco, né, cara? Porque eu me lembro que, apesar de eu ter sido criado na igreja, eu sempre me senti muito preso. Eu não compreendia bem essa liberdade. Na verdade, a concepção que eu tinha de liberdade era a concepção que eu via na televisão, nos meus amigos da escola, que eu via que eu via pelo mundo aí, aquela liberdade de fazer o que quiser, de ser dono do próprio nariz. E eu achava isso muito incoerente quando eu via os crentes e a igreja falando que eles eram livres de verdade. Isso nunca fez muito sentido para mim, até que de fato encontrei Jesus. Esse foi um dos pontos motivadores, porque quando eu atingi a maioridade, eu comecei a ter um pouco de independência financeira, eu achava que era dono do meu nariz, eu chutei o balde, meu irmão, fui pro mundo e fui viver aquilo que eu achava que de fato era liberdade, cara. De repente você pode ter esse mesmo tipo de percepção, esse mesmo tipo de sentimento, ainda que você não fale para ninguém, mas você pode ter sido criado na igreja, você pode até mesmo frequentar todos os cultos e não compreender a liberdade do Senhor e se sentir preso e achar que quem está vivendo a liberdade de fato é quem está vivendo lá fora fazendo o que quiser. Mas o fato é que a liberdade conquistada é a liberdade de Jesus, não uma liberdade que nos dá direito e acesso a gente fazer o que a gente quiser do nosso nariz, da nossa vida. A liberdade conquistada por Jesus é uma liberdade que tem um propósito. E esse propósito está escrito em Romanos 6:22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A nossa liberdade em Jesus não tem como propósito servir a nós mesmos e as nossas vontades da carne, mas é capacitação para vivermos uma vida em obediência e, acima de tudo, em santidade, até que o Senhor venha. Exatamente baseado nessa liberdade adquirida em Cristo, que muitos têm se perdido, têm confundido liberdade com libertinagem. Não entendem que a liberdade em Jesus é uma liberdade que não mais nos torna escravos do pecado, mas quando nós estamos livres em Jesus, quer dizer que o sangue dele, que a graça dele nos capacita a viver uma vida em santidade, sem que aqueles desejos possam nos dominar. Nós não mais somos dominados pela carne, pela escravidão do pecado, mas nós temos liberdade para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. E aí onde está toda a confusão, porque hoje existe um discurso que fala que viver uma vida de liberdade em Jesus, você pode fazer todas as coisas porque está tudo safo, está tudo pago, está tudo garantido. É como se houvesse um passe livre para que a gente vivesse uma vida voltada e direcionada para a prática do pecado sem que houvesse nenhuma consequência. Afinal, nós fomos livres, fomos libertos por Jesus. Você acha mesmo que Jesus pagou um preço na cruz para que você volte a viver no pecado? Sabe, em 1 Coríntios 6 fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nós não deixaremos ser dominados por nenhuma delas. Quando nos deixamos ser dominados pelos nossos desejos, pelos nossos pecados, nós cruzamos a linha que divide a liberdade da libertinagem. Em Tiago 2:12 fala a respeito da lei da liberdade. E toda vez que nós abrimos mão da nossa liberdade em Cristo para viver uma vida de santidade, nós optamos por uma vida de escravidão de Satanás através do pecado. É como alguém que foi livre, alguém que recebeu a alforria, alguém que estava destinado a viver uma nova vida e escolhe voltar para uma vida de escravidão. É como se Jesus tivesse tirado as nossas algemas e depois de libertos, a gente volta para Satanás, a gente volta para o pecado, a gente volta para aquilo que nos aprisionava e nos escravizava, entrega os nossos braços e pede para que ele coloque a algema de novo. Satanás tem inserido essa mentira dentro da igreja, de que uma vida de liberdade é a mesma coisa que uma vida de libertinagem.
Não se engane, porque não é. Tem uma frase do pastor Robert Marques que eu gosto muito. Não seja moderno, seja eterno. A marca do cristão livre é aquele que anda segundo o Espírito, pois o próprio Espírito faz morada nele. E onde o Espírito está, aí a liberdade. Então é isso, galera. Se você gostou da resenha de hoje, se você se identificou, se falou ao teu coração, dá uma curtida, compartilhe com seus amigos, fale sobre isso, torne essa mensagem, espalhe essa mensagem para todos que você conhece, para que ela possa ir além. É isso? Então é isso. Tá bom. Boa noite. Eu não posso falar boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.